Irmãos e irmãs caríssimos, bom domingo, boa Páscoa semanal, que cada um de vocês santifique, torne esse dia dia do Senhor através da participação da liturgia. Hoje nós temos na leitura do livro dos Números, é aquela parte do livro dos Números que vai mostrar a ternura de Deus para um povo que blasfema, murmura continuamente contra Moisés e contra Deus. E Deus vai mostrar gestos de ternura para com esse povo. Então, as codornas que vão cair para alimentar esse povo e esse gesto da leitura de hoje. Então, o Senhor constitui 70 anciãos, ou seja, eram pessoas que já governavam famílias de Israel. Então, constitui a eles com um serviço específico, que é ajudar Moisés na aplicação da justiça. Então, escolhe os 70 e desses, 2 estão fora da tenda. Ou seja, eles deveriam estar todos dentro da tenda de reunião para que Deus tirasse parte do espírito de Moisés e desse para eles. Mas acontece que 2 estão fora. E esses 2, Eldad e Medad, enquanto aqueles que estavam na tenda receberam parte do espírito de Moisés e se puseram a profetizar, mas não continuaram, aqueles 2 que estavam fora continuavam. E eles profetizavam no acampamento, aonde estavam as pessoas. E isso, Josué, zeloso discípulo ajudante de Moisés, vai até Moisés e fala: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. E a resposta de Moisés: tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Esse desejo de Moisés vai acontecer em Pentecostes. O Senhor que vai conceder o seu espírito. Mas o que é muito interessante deste texto tão breve é que, vejam que Moisés, ele precisa de ajuda. Então, tem um grupo que é escolhido para ajudá-lo na aplicação da justiça. Esse sentido da comunhão, da autoridade, da ministerialidade que provém de Deus, que vai se difundindo no povo, é muito interessante. Porque não é na igreja uma pessoa só que tem todos os dons, os carismas e ministérios, mas que o Espírito vai difundindo. De fato, na leitura dos Efésios, da festa de São Mateus, nós ouvimos isso, né? Que o mesmo Espírito constituiu alguns apóstolos, alguns profetas e distribuiu a diversidade dos seus dons. Mas o Espírito de Deus não é controlável. Então é isso que é o fato interessante, que aqueles 2 que não estavam no local que era previsto para ser a ação do Espírito, que daria parte do Espírito de Moisés para eles, são os 2 que continuam a profetizar. Então, que foge do esquema humano, do nosso modo normal de pensar. Deus tem, assim vai dizer a igreja no Concílio Vaticano II, Deus tem diversos modos de salvar. A igreja conhece alguns, mas não todos. Então essa salvação de Deus, e no caso aqui, não somente a salvação, mas a sua ministerialidade, ela alcança até mesmo pessoas que estão fora. E daí vem a indignação de Josué, mas quizás também das pessoas que estão ali ao redor. Caríssimos, como eu já dizia, o desejo de Moisés, que vai ter a sabedoria de discernir para Josué aquele momento. Você está com ciúmes de mim? E vai dizer: quem dera que todo o povo profetizasse, quem dera que todo o povo recebesse o Espírito do Senhor. Ora, esse dom do Espírito é realizado em Pentecostes. É em Pentecostes e para nós, nos sacramentos da iniciação cristã, sobretudo o batismo e a crisma, que o Espírito de Deus é depositado na nossa vida, na nossa história. Nós recebemos o Espírito Santo, dom de Deus, e que ele atua. E que esse é o modo normal do Senhor atuar, através da vida sacramental, não excluindo que ele possa agir em alguém
sem a via sacramental, de outro modo, através, como também nos Atos dos Apóstolos se encontram os testemunhos daqueles que receberam primeiro o dom do Espírito e depois receberam os sacramentos da iniciação. Essa leitura, como já aprendemos, nós a escutamos porque nos prepara para o Evangelho. De fato, a primeira leitura cada vez é de um livro diferente, sem nenhuma sequência. Na leitura ferial tem uma sequencialidade, mas no domingo não, porque é sempre o tema do Evangelho que é lido em sequência que se reflete no Antigo Testamento. Isso porque hoje, no início do Evangelho, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Primeira coisa é que é o início, os discípulos ainda são imaturos, então eles têm um pensamento de seita. O pensamento de seita está até mesmo muitas vezes nos grupos da igreja, de pessoa que pensa assim: quem não é do meu grupo não é da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é imensa, a Igreja de Cristo é uma grande mãe, na sua diversidade de dons e de carisma. Ao longo da história de 2000 anos de igreja, tantas vezes alguns grupos na igreja pareciam que era a única possibilidade de salvação, que você não fosse daquele grupo não era católico, e esses grupos se acabaram e a Igreja do Senhor continua. Então, cada época tem os seus grupos, o seu modo de ser, mas devemos ter abertura. Nós não podemos pretender que todo mundo pertence ao nosso grupo, à nossa pastoral, mas devemos ter um coração e um respiro amplo, porque assim é a Igreja do Senhor na sua diversidade, desde o seu nascimento. Então, esse espírito de seita, os apóstolos ainda têm, não conseguiram compreender a grandeza, a abertura de Jesus. E é interessante que João vai dizer assim: não é que não seguem a Jesus, não nos segue. Então, apropriar-se da função de mestre, aquilo que Pedro também, no Evangelho de Mateus, é repreendido. Então, não nos segue. Eles têm que seguir a Jesus. E a resposta de Jesus: não os proibais, não o proibais, pois ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. E ainda mais, quem não é contra nós é a nosso favor. Então, a questão para Jesus de divisão é quando é contra ele, ou seja, porque aquele que rejeita o Salvador, como os fariseus, por exemplo, os fariseus, os mestres da lei, mas aquela pessoa que está fazendo milagre em nome de Jesus não pode fazer milagre e depois estar falando mal, assim vai dizer Jesus. Mas depois assim, se está fazendo isso, não é contra, mas é a nosso favor. Então Jesus chama os discípulos para ver isso, para ver aquela abertura que Moisés vai provocar em Josué, na primeira leitura, para ver sim que o Espírito de Deus age fora dos nossos controles, aonde nós não pensamos, aonde nós não esperamos. E agora vem algumas recomendações de Jesus. Vai dizer assim: em verdade vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem recompensa. Dar um copo de água, mas mais ainda porque sois de Cristo. Então, quem ajuda o missionário faz o trabalho da missão, faz o trabalho da evangelização. Alguns partem, mas nós que ficamos devemos sustentar aqueles que partem. Nós que ficamos devemos sustentar os nossos evangelizadores. Daí o empenho para que nós, cada um fazendo o seu papel, possa ajudar a Igreja de Cristo, o Cristo, a ser conhecido. E ainda, e se alguém escandalizar um desses pequeninos, quem são os pequeninos? Não são as crianças nesse caso, mas aquelas pessoas que são membros mais frágeis da comunidade, que não têm uma fé robusta, que é frágil, que ainda precisa de crescer. Então, agora, Jesus vai usar aqui expressões semíticas que falam com exagero para mostrar que a situação é grave, que é melhor colocar uma pedra de moinho amarrada no pescoço e se jogar no mar. Então, para dizer assim, que isso não pode ser feito. Não podemos, através da nossa vida, escandalizar os pequeninos. E depois, com outras 3 hipérboles, vai dizer assim: se a tua mão, ou teu pé, ou teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar na salvação com um só desses membros do que com os 2 e para a perdição eterna. De novo, o exagero do Senhor é para dizer assim: não pequemos, não pequemos. Se é grave tirar um dos membros, mais grave ainda é perder a salvação. Tenham todos um bom domingo.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.